Lucas capítulo 9. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, o tema do nosso sermão é o encontro que te põe à prova. E por que esse tema? Eu vou explicar. Terça-feira nós chegamos no nosso acampamento, o acampamento O Encontro, e nós vivemos algo muito de Deus naquele lugar. E quando eu falo isso, eu não estou falando de grandes movimentos ou moveres. Eu estou falando de um envolvimento profundo com as Escrituras. Eu cresci em acampamento, indo para acampamento. Hoje eu faço acampamento. Eu não me lembro de ter vivido um acampamento que os acampantes, principalmente adolescentes, que era a grande maioria, tivessem um envolvimento tão grande com a pregação expositiva, ao ponto de nós perguntarmos a experiência deles com o texto, com as pregações, e nos surpreendermos. E foi tão bonito aquilo, e eu queria trazer isso para a igreja, queria que a igreja vivesse um pouco disso também. E tinha mais um encontro que eu queria pregar, obviamente que não tinha como pregar no acampamento. Eu falei, esse encontro, o encontro que te põe à prova, eu vou pregar na igreja, vou trazer para os irmãos o que aconteceu. E a minha oração, nesta noite, é para que a igreja viva a experiência com a palavra de Deus, como os nossos acampantes viveram. O que nós tratamos lá? Em primeiro lugar, nós tratamos o encontro com gente que não presta. Lucas 7. Esse texto narra a mulher pecadora que se joga aos pés de Jesus na casa de um fariseu. E ali ela reconhece a sua miséria e ela recebe o perdão do Senhor. Em segundo lugar, nós tratamos lá no acampamento o encontro que revela o seu coração. O jovem rico é exposto pelo Senhor Jesus. O seu coração é exposto e fica claro para todos que ele amava mais as suas riquezas do que a Cristo. Em terceiro lugar, nós tratamos o encontro que liberta. O endemoniado de Gadara, que foi transformado pelo Senhor, liberto por Cristo e se tornou um missionário. Em quarto lugar, e aí eu acho que foi a palavra que mais impactou, foi o encontro que renova a esperança. O cego de Jericó que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De longe, me parece que esse é o que mais impactou os acampantes. Em quinto lugar, o encontro com a misericórdia. A mulher adúltera, que estava prestes a ser julgada, condenada, e Jesus dissolve aquele tribunal com uma frase: aquele que não tem pecado. Quem era o único que não tinha pecado? Ele também não atirou uma pedra. Ele decidiu perdoar, decidiu absolver. Em sexto lugar, o encontro que salva você de si mesmo. Zaqueu, o homem avarento, ganancioso, que extorquia os seus compatriotas, agora, depois do encontro com Cristo, se torna um homem generoso, desprendido das suas finanças e passa a ressarcir as pessoas que ele tinha extorquido. Em último lugar, o encontro que nos une. Aqueles amigos que descem o paralítico pelo telhado. E Jesus Cristo tem um encontro com aquele paralítico, não apenas o liberta, ou melhor, não apenas o cura, mas também o liberta, o salva. Então,
nós somos impactados por essas verdades. Só de nós voltarmos aqui, pensarmos nesse texto, mesmo você que não estava no acampamento, isso já começa a edificar o seu coração. Mas, será que nós estamos dispostos mesmo a seguir Jesus? Depois que nós somos impactados pelo Evangelho? O texto desta noite, o encontro que te põe à prova, é para questionar que discípulo nós somos, ou se de fato nós somos um discípulo. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba qual é o contexto da palavra que nós lemos. 3 homens que chegam diante de Jesus e dizem que querem segui-lo. Jesus, após o Monte da Transfiguração, a confissão de Pedro, ele começa uma caminhada rumo a Jerusalém. A caminhada para a cruz. Uma caminhada de sofrimento, de desapego material, uma caminhada rumo à morte. E então, ele começa a fazer discípulos. Ele começa a atrair discípulos. E é nessa estrada, rumo ao Calvário, ele encontra esses 3 homens. E nesse encontro, Jesus mostra o que ele espera dos que querem segui-lo. Você sabe o que Jesus espera de você? Vamos ao texto. Em primeiro lugar, o encontro que te põe à prova exige que você coloque Jesus acima do seu conforto e segurança pessoal. Vamos ler todos juntos o texto? 1, 2, 3. Perceba no verso 57 que o homem diz assim: Jesus, para onde o Senhor for, eu vou te seguir. É uma declaração apaixonada, robusta, de quem está crente. Agora eu vou seguir Jesus. Quem nunca, né? Agora vai, eu vou te seguir. E parece bonito. E Jesus dá uma resposta jogando um balde de água fria. O Filho do Homem não tem nem casa. Raposa tem sua toca lá. Os passarinhos têm seus ninhos. Eu não tenho onde repousar a cabeça. A pergunta é: por que Jesus Cristo responde de maneira tão desmotivadora? E eu quero que você grave algo em relação a esse sermão. Jesus sonda o coração dos 3. Jesus Cristo sabe o que passa no coração. Provavelmente Jesus Cristo deu essa resposta porque esse primeiro seguidor, ele achava que seguir o Messias implicava em conforto, implicava em status, prosperidade e bênçãos. A motivação estava errada e Jesus Cristo sabia, por isso que a resposta é essa: o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. E meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. É diabólico seguir a Jesus esperando bênçãos materiais. Esse não é o Evangelho da Graça. Se você está aqui hoje e não pertence a essa igreja, e se você vai a alguma igreja que te ensina que você precisa seguir a Jesus para ser próspero, esse não é o Evangelho da Graça. Essa não é a mensagem bíblica, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu lembro-me em 2013, eu morei numa base missionária lá em Curitiba, na Jocum. E nós fomos, assim que chegamos naquele lugar, a gente foi visitar uma favela que tinha atrás daquela base. Um monte de jovem querendo ser missionário, aquela coisa, aquela animação. Só que eram jovens de toda parte do Brasil, todas as denominações, e nós chegamos numa casa que estava destruição total. O dono da casa lembra como se fosse hoje, alcoolizado, aquela casa escura, cheia de lixo, aquele lugar tomado por Satanás e seus demônios. E um dos meninos que estavam comigo da minha turma chegou para o dono da casa e falou assim:
se o senhor se render a Jesus, Jesus Cristo vai te dar uma casa nova, um carro novo. Aí eu falei não, foi pro moço, não, calma. Não necessariamente. E quase nunca isso acontece. Porque as pessoas acreditavam. As pessoas acreditam. Elas aprenderam que ser crente é conseguir bênçãos materiais. E isso não é verdade. Por isso que o primeiro ponto é: o encontro que te põe à prova exige que você coloque Jesus acima do seu conforto. É como se Jesus Cristo estivesse falando: quer vir? Venha. Mas eu não te garanto nada. Não te garanto nada de material, não te garanto nada de aquilo que é efêmero, passageiro, aquilo que é terreno, eu não te garanto, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Ele coloca o coração, ele expõe o coração daquela pessoa que queria segui-lo. E aí eu te pergunto, se você precisasse escolher entre o seu conforto e a sua segurança, entre conforto e segurança e Jesus, quem você escolheria? Só um adendo: o texto não está ensinando que nós devemos ser miseráveis financeiramente. E o texto também não está ensinando que é pecado ter conforto e segurança material. O que o texto está falando, que essa não é uma promessa do cristianismo. Além disso, o que nós estamos aprendendo é que a segurança e o conforto não são pecaminosas em si mesmos, mas são quando colocadas acima de Jesus Cristo. O ponto aqui é o coração dividido. O ponto aqui é colocar o seu conforto acima de Cristo Jesus. Muitos crentes fiéis, discípulos exemplares, gente que é modelo na fé, desfruta de conforto. Mas se um dia tiver que escolher entre Jesus e o conforto, escolhe Jesus. Essa é a ideia do texto. Certa vez um amigo meu me ligou, um grande amigo, trabalhava numa empresa, ganhava muito bem. Ele me ligou e disse assim: cara, meu patrão está pedindo para que eu faça coisas erradas na empresa. Alguns pedidos são pura corrupção. E eu falei: você está pensando em fazer o quê? Ele falou: vou pedir as contas e vou embora sem nada. Um cara que tinha que sustentar a sua casa, tinha um baita salário. Ele falou: eu não aguento mais isso. Ele tinha que escolher entre o conforto e Jesus. Ele escolheu Jesus. Você está pronto para fazer essa escolha? Olha que diz esse texto, é um trecho de um comentário que eu gosto muito, Exaltem Dizes. Ele diz assim: o Criador do universo era um sem teto em sua própria criação. Isso é humildade e sacrifício. Ele se despojou de todas as glórias e privilégios do céu para entrar na criação sem lar. Seguir este Senhor significa segui-lo na própria vida que ele vive. Cristo não veio para produzir riquezas e mansões nesta vida. Eu vou repetir. Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer de você uma pessoa rica. Se você acha que esse é o propósito e o fim da sua vida, você não entendeu a fé cristã. Se quisermos segui-lo, às vezes, veja, às vezes, teremos que abrir mão do lar e da segurança do lar. O texto, esse comentário está aplicando exatamente a questão do lar, mas de maneira mais ampla. Você precisa entender que ter conforto não é pecado, mas colocá-lo acima de Cristo é idólatra. John Piper, ele diz que o caminho da cruz, não perca-se de vista, Jesus Cristo já estava no caminho do Calvário. Ele acabava de ser recusado em Samaria, não tinha onde ele ficar em Samaria. Ele está indo para Jerusalém enfrentar a cruz. O Piper diz que esse caminho de cruz de Jesus começou, sabe quando? Quando ele nasceu. Jesus Cristo, Filho de Deus, ao nascer, procura uma hospedaria em Belém. Não tinha hospedaria para o Filho de Deus. O Deus encarnado
não tinha onde se hospedar. Você acha que o Deus que controla todas as coisas, o Deus que tinha providenciado tudo, não poderia providenciar uma hospedaria para o menino Jesus? Mas sabe por que ele não fez? Porque tem uma mensagem aqui. Desapega deste mundo. Essa aqui não é a tua terra. O conforto em si não é pecado. O problema é que ele virou um Deus para o nosso coração. Se Jesus Cristo pedir para você abrir mão do seu conforto, qual seria a sua postura? E aí, eu quero te lembrar que Cristo abriu mão da sua glória, das mansões celestiais. Abriu mão do relacionamento com a Trindade. Fez-se homem para enfrentar a cruz. O Filho do Homem, aquele que não tem onde reclinar a cabeça, abriu mão de todo o conforto, para que você coloque Ele, o Cristo, acima do seu conforto e segurança. Em segundo lugar, meus irmãos, o encontro que te põe à prova não apenas exige de você que você coloque Jesus acima do seu conforto e segurança, mas exige que você coloque Jesus acima dos seus próprios. Todos juntos. 1, 2, 3. Jesus Cristo fala: não vai sepultar seu pai não. A gente já vai chegar nisso, porque parece duro, né? Como assim não pode enterrar o pai? Já vou explicar isso para vocês. Mas quando Jesus Cristo fala: vai e prega o reino de Deus, deixe os mortos sepultar os mortos, Jesus Cristo está impondo um novo estilo de vida. O texto na língua grega está mostrando que Jesus Cristo está falando para aquela pessoa: rompe com esses laços antigos e agora vive uma nova vida. Um novo estilo de vida. Se tornar discípulo de Jesus implica em ter um novo estilo de vida. Mas, quando Jesus Cristo fala: segue-me, Ele fala: permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Perceba, calma, Jesus. Primeiro eu tenho algo mais importante a fazer. Jesus já é colocado em segundo plano. Parece pelo motivo legítimo. Vai enterrar o pai. Mas entende isso aqui. É como se ele negociasse os termos do discipulado. É como se ele pedisse para Jesus abrir uma concessão. Ele está falando assim: ó, Jesus, primeiro eu tenho algo mais importante para fazer. Ele está adiando o compromisso. Jesus dá uma segurada. Eu vou só primeiro sepultar o meu pai, mas eu vou te seguir. Parece justo, mas quando a gente entende o contexto histórico e cultural, a gente vai entender que o pai dele não estava morto. No contexto judeu, você não podia sair do lado do corpo do seu pai até que ele fosse enterrado, se ele tivesse morto. E eles enterram em 24 horas. Ou seja, para ele estar ali no diálogo com Jesus, ou o pai dele já estava enterrado, ou ele estava vivo. Lembre-se o que eu falei no começo do sermão: Jesus Cristo conhece o coração. Por que que esse cidadão fala isso? Porque provavelmente, naquela cultura, existia uma honra em você sepultar seu pai. Mas o pai dele estava vivo e cheio de saúde. Ou seja, é um atraso indefinido. Jesus, eu vou te seguir só depois que eu sepultar meu pai. Um dia, quando ele morrer, eu vou enterrá-lo e eu vou te seguir. Agora, não. Alguns teólogos acreditam que ao ouvir o primeiro diálogo de que Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, esse segundo rapaz talvez tenha pensado:
Depois que eu sepultar meu pai, eu vou ter uma herança. Então eu não vou passar esse perrengue todo seguindo esse homem, que ele não tem onde reclinar a cabeça. Perceba que os interesses é colocado acima da necessidade de ser discípulo. O compromisso com Jesus não vem. Não vem. Ele dá uma baita desculpa. Depois que eu realizar todos os meus objetivos, eu vou me firmar em Cristo. Depois que eu me formar na faculdade, depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, depois que eu tiver um bom emprego, eu faço um compromisso com Jesus. Agora não, Jesus. Agora não. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus Cristo fala para ele: deixa os mortos sepultar. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Estranho, né? Estranho. Como assim? Os mortos vão sepultar os mortos? Por isso que esse texto é muito mal compreendido, porque ele tem uma carga cultural aqui muito forte, e a gente não consegue entender. Mas antes de eu explicar isso aqui, eu quero te perguntar, meu irmão, quais interesses do seu coração têm impedido você de fazer um compromisso sério com o Senhor Jesus? E talvez você seja até membro da igreja, tá? Talvez você tenha até um cargo aqui na igreja, mas talvez os seus interesses estejam acima de Cristo Jesus. Quero que você pense nisso. A ideia do sermão é como se Jesus Cristo estivesse falando: eu não quero discípulo dividido. Eu sou a exclusividade. Eu preciso ser a primazia. Então Jesus Cristo fala: deixe os mortos sepultar os mortos. O que Jesus Cristo estava querendo dizer aqui é que esse discípulo estava envolvido em coisas de pessoas espiritualmente mortas. É como se ele estivesse falando assim, você está muito envolvido em coisas terrenas, triviais, nos seus interesses. Você vive de maneira terrena. Deixa as coisas terrenas para os que são espiritualmente mortos. Vai e prega o reino de Deus. Para de viver como espiritualmente morto e passa a viver como espiritualmente vivo. Tem coisas, o reino de Deus, a pregação do evangelho, que só pode fazer quem? Os espiritualmente vivos. Se eu for plantar uma igreja, imagina que eu vou plantar uma igreja num lugar sem a presença do evangelho. Eu preciso de uma equipe para plantar essa igreja. Faz sentido eu chamar algum ímpio? Nenhum. Ímpio toma conta. Ímpio está envolvido em coisa de ímpio. Crente tem que estar envolvido na pregação do reino de Deus. É isso que o texto está dizendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você gasta mais energia e tempo nas coisas eternas, nas coisas do espiritualmente vivos, ou nas coisas dos mortos espiritualmente? Onde você investe mais tempo, mais energia, mais recurso? Aonde você tem envolvido a sua vida? Em interesses terrenos, passageiros, ou em interesses eternos, no reino de Deus? E Jesus Cristo fala para ele: tu porém vai e prega o reino de Deus. Isso aqui é um imperativo. Qual é a ideia? Para ser discípulo, tem que ser evangelista. Quanto tempo você não prega o evangelho para ninguém? Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, ou na sua escola, na sua faculdade, nos contextos que você está inserido, você enxerga esse lugar como um campo missionário? Talvez seja o sinal que você não seja um discípulo.
É como se Jesus Cristo estivesse falando assim, ó: abandone a vida centrada nas coisas terrenas e foca na vida centrada nas coisas eternas. Na nova vida, a vida de um verdadeiro discípulo, a pregação do evangelho é uma prioridade, é urgente. Ano passado, eu fiz um compromisso com Deus e eu não cumpri não. Eu pego muito Uber, né? Então, em São Paulo, aqui, às vezes desce serra, aí da rodoviária para a casa da minha mãe ou para a igreja, ou da minha casa para o Jabaquara, eu pego Uber o tempo todo. E aí eu vi uma pregação, ano passado, que me deu aquela aquecida no coração, e eu falei: toda vez que eu entrar no Uber agora, eu vou pregar o evangelho. No segundo dia, o cara do Uber não parava de falar. Eu falei: não vou pregar não para esse cara. É incrível como a pregação do evangelho não é uma prioridade para nós. É incrível que pessoas mortas espiritualmente transitam em volta de nós. E a gente não está nem aí. Meu irmão, se você não está nem aí para as pessoas que precisam do evangelho à sua volta, talvez seja um sinal que você não seja um discípulo. Tome cuidado. Em terceiro e em último lugar, o encontro que te põe à prova, além de exigir que você coloque Jesus acima do seu conforto e dos seus interesses, ele exige que você coloque Jesus, atenção, acima dos seus amores. Se olha para o verso 61, ele fala, o seguir-te-ei ali, ó. Ele está no presente ou está no futuro? Ele está falando: eu vou te seguir, Jesus. Agora não. Não foi agora. E ele também fala: Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Não é agora, Senhor. Primeiro eu tenho alguns laços afetivos que eu preciso honrar. Mas parece justo, né? Eu vou seguir Jesus, vou sair de casa, eu me despedir dos meus parentes. Não parece justo? Não parece? Legítimo? Jesus está sendo muito duro aqui. Não pode nem se despedir da família? Meus irmãos, Jesus conhece o coração. Jesus Cristo sabia que no coração daquele cara, a família era um laço tão forte, que ao se encontrar com a família, ele ia ser tentado a abandonar o compromisso com Jesus. É um laço que é colocado acima do próprio Deus. Jesus conhece o coração. Então ele tenta adiar o discipulado. Preste atenção em mim aqui, meus irmãos. Na nossa cultura, esse despedir aqui parece que ia ser rapidinho. Eu só vou lá dar um tchau para eles e vou embora. Não é isso. Essa despedida no contexto judaico poderia demorar semanas, meses, festas. É como se Jesus Cristo falasse assim: você não vai voltar. Você ama a sua família mais do que você ama a mim. Os seus amores estão acima de mim. É impossível seguir a Cristo com o coração dividido. Ele exige lealdade total. Eu tenho uma pergunta para você, meu irmão, nesta noite. O que deixa você dividido a ponto de você não viver para Cristo de todo o coração? E eu tenho outra pergunta. Quais são os amores do seu coração que concorrem com Cristo? Se o seu cônjuge perguntasse para você, escolhe eu ou Cristo? Se os seus pais falassem, ou você escolhe Jesus, ou você escolhe a gente, o pai e a mãe. Ou se o seu namorado ou sua namorada, ou se seus filhos fizessem isso.
Ou eu ou Jesus, qual seria a sua escolha? Pensa aí, estaria disposto a quebrar laços afetivos profundos por amor a Cristo? Você estaria? Não precisa responder não. Mas saiba que Jesus conhece o nosso coração. Da boca para fora, eles estão mostrando a maior vontade de seguir a Jesus. Da boca para fora, eles estão convictos de que eles são discípulos. E Jesus Cristo está revelando o coração deles. E está falando, para ser meu discípulo, não pode estar com o coração dividido. Eu exijo lealdade total. O que você ama? O que você ama tanto, 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 que impede você de se entregar a Cristo? Quais são os compromissos mais profundos das afeições do seu coração que impede você de se lançar em Cristo e de ser um discípulo desprendido? Quais são os seus amores? Jesus Cristo fala: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você sabe o que é um arado? Vamos lá, nós precisamos entender isso aqui, para o texto ficar claro. Está vendo aqui? Ali é um agricultor, ele está arando a terra, e aqui está o agricultor, está vendo? Está vendo que está retinho aqui? Ó, está vendo essas trincheiras pequenas? Alinhadas? Aqui é ser lançadas as sementes. O agricultor que arava a terra, ele não podia olhar para trás. Ele está segurando reto. Está vendo retinho o negócio? Se ele olhasse para trás, o que acontecia? Essas trincheiras, elas eram bagunçadas, desalinhadas, e isso estragava a colheita. Eu coloquei outra imagem para ficar mais claro. Ó, ele tá, aqui é o arado, aqui é o agricultor arando a terra. Ele tem que olhar para frente. Jesus Cristo está mostrando o perigo de se olhar para trás. E aí, eu quero que você saiba que esse olhar para trás aqui não é uma olhadinha. É um coração preso em algo que você não quer deixar para trás. E se você está aqui hoje e você não tem um compromisso com Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. Para que você vire um discípulo de verdade, você precisa deixar algumas coisas para trás. É impossível. Não tem como. E você não pode olhar para trás. A gente pode usar como exemplo a mulher de Ló. O anjo falou: Deus vai mandar juízo em Sodoma e Gomorra. Sai e não olha para trás. A mulher de Ló olha para trás, e então ela sofre o juízo de Deus, porque o olhar para trás da mulher de Ló era um olhar de apego a Sodoma e Gomorra, era um olhar idólatra. Ela amava aquele lugar mais do que ela amava a Deus, ela amava aquele lugar mais do que ela amava ser obediente a Deus. E acredite, meus irmãos, todos nós temos coisas para deixar para trás. O problema é que a gente não deixa. Então, a gente não pode ser discípulo. Jesus Cristo fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele estraga a colheita toda. Esse não está apto para o reino de Deus. E tem pessoas que querem seguir a Jesus olhando para trás. Às vezes é um amor pelo passado, por alguém, ou às vezes por um pecado, aquele pecado prazeroso, e a pessoa não quer deixar. Ela ama mais o que ficou para trás do que aquilo que está vindo pela frente. Mas quem faz isso não está apto para o reino de Deus. Nós estamos sendo colocados à prova, meus irmãos, nesta noite.
Entenda que o olhar para trás tem a ver com o afeto, tem a ver com os amores. Se você olhar para você mesmo nesta noite, para o discípulo que você é, você acha que você está apto para o reino de Deus? Não precisa responder, pense aí. Mas eu quero chamar sua atenção para o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse homem não queria lá só de se despedir da família. A família era um amor idólatra. Nessa noite, Jesus Cristo está exigindo que nós o amemos acima de todos os amores. Ele exige ser amado mais do que tudo aquilo que recebe o nosso amor. O encontro que te põe à prova exige que você coloque Jesus acima do seu conforto e segurança. Aí você lembra que Jesus abriu mão de conforto e segurança celestial para enfrentar o sofrimento para te salvar. O encontro que te põe à prova exige que você coloque Jesus acima dos seus próprios interesses. E Jesus não colocou nenhum interesse pessoal acima do propósito de vir e morrer pelo seu povo. O encontro que te põe à prova exige que você coloque Jesus acima dos seus amores. E se você olhar para a cruz, você vai ver que na cruz, Jesus Cristo te amou de maneira perfeita. Para que você coloque esse amor acima de todos os amores. E aí, sabe qual é a evidência de que você de fato teve um encontro com Jesus? Se você está disposto a não mais viver com o coração dividido, mas colocar Jesus Cristo acima de tudo. Ou você será como a mulher pecadora de Lucas 7, que se jogou aos pés de Cristo e desfrutou daquele perdão. Ou você será como o endemoniado de Gadara, liberto, virou um missionário. Ou você será como o cego de Jericó, que foi salvo, voltou a ver. Ou a mulher adúltera, que foi perdoada. Quantos exemplos na Bíblia? Ou Zaqueu, que teve seu coração transformado e virou um discípulo de verdade. Ou o paralítico, que além de aleijado físico, era um aleijado espiritual. Mas talvez você não seja como esse. Talvez você seja como o jovem rico. Talvez você esteja com o coração dividido nesta noite. Talvez os seus filhos estejam acima de Cristo. Seu cônjuge, seus pais, seu namorado, sua namorada, o dinheiro, a profissão, o trabalho. Mas, deixa eu te lembrar de uma coisa. Para ser discípulo, o coração não pode estar dividido. É lealdade total. Vamos orar? Ó Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos se nosso coração tem estado dividido. Perdoa-nos, ó Pai, se a nossa lealdade não tem sido a Ti, mas tem sido ao nosso conforto. Nos perdoa se somos mais leais aos nossos próprios interesses, aos nossos amores, mais do que somos leais a Ti. Nos perdoa, Pai, se nós confundimos o cristianismo com um lugar de prosperidade e riquezas, quando na verdade
é onde nós devemos morrer para nós mesmos. Ó Deus, faz de nós os teus discípulos, Pai. Que a nossa alma e o nosso coração sinta satisfação profunda na pessoa de Cristo Jesus. E que o nosso ser seja inundado pelo deleite de colocar Cristo Jesus acima de todas as coisas. Faz-nos deleitarmos no Teu Filho, Pai. Concede-nos uma experiência de deleite, prazer e satisfação em Ti, que nenhuma experiência do mundo, nenhuma experiência terrena tem poder de fazê-lo, Pai. Nosso coração se esfria, nós andamos distantes, divididos, envolvidos em propósitos terrenos. O nosso coração é sequestrado pelos ídolos da cultura, do dinheiro, do conforto, do prazer. E nós não seguimos o caminho da cruz que o Senhor exige de nós. Aviva o nosso coração, Deus, nessa noite. Que o Teu Filho seja o mais belo. Que o Teu Filho seja aquele, ó Deus, que o nosso coração anseia, que o nosso coração anela. Que todos os amores da nossa vida sejam reduzidos a nada diante do amor que nós temos em Cristo Jesus. Ensina-nos a Te amar, Senhor. Tu és a razão do nosso viver. Senhor Jesus, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nos capacita, Deus, para que o nosso coração Te deseje, para que quando acordarmos de manhã, Deus seja o primeiro pensamento, que o nosso coração esteja rendido a Ti. Isso não tem acontecido, ó Pai. Nós estamos envolvidos na dinâmica do mundo, com o coração vivendo de maneira terrena, distraindo pelos sonhos idólatras. Obrigado por a prova nesta noite. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor nos conceda aquilo que o Senhor exige de nós, que nós o amemos acima de todas as coisas. Assume Teu lugar no nosso coração. Faz de nós embaixadores do reino, proclamadores do evangelho da graça, arautos da verdade, aqueles que andam com autoridade, repreendendo Satanás e anunciando a volta de Cristo Jesus. Faz com que sintamos vergonha do nosso cristianismo. Aviva-nos, ó Pai, e coloque em nós, inunda o nosso coração de amor pelo Teu Filho, no nome de Jesus.